Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, as leituras de hoje nos falam de partilha e daquilo que Deus espera principalmente para os seus filhos e filhas. A primeira leitura tirada do profeta Isaías, que é um profeta do exílio da Babilônia, quando o povo da Babilônia invadiu Israel, destruiu a cidade e levou todos os importantes da nação para serem escravos na Babilônia. E lá todo mundo começou a dar o seu jeitinho na vida e a ganhar dinheiro como escravo mesmo na Babilônia. E o profeta Isaías surge nesse período dizendo assim: olha, vocês estão ajeitando a vida de vocês numa terra que não pertence a vocês. Então vinde comer de graça aquilo que às vezes vocês pagam muito caro para comer. Vinde beber e matar a sede daquilo que vocês podem até beber, mas não mata a sede da justiça, porque a terra é outra. É a Jerusalém, é a nossa mãe. O profeta Isaías, quando fala isso, vai dizer que nem o que é material é suficiente para trazer uma outra paz, uma outra ordem, e nem para matar uma outra sede. Nós sabemos que existem muitas casas, em muitas famílias, muita fartura, muito alimento e até mesmo muito conforto. Mas às vezes as pessoas estão dentro dessas casas morrendo de fome, de atenção, de compreensão, de perdão, de carinho. Então tem pão com fartura, mas não tem o pão que sacia talvez a necessidade maior do ser humano, que é a atenção que cada um merece e deve ter. Cada vez mais das nossas casas também vai desaparecendo o costume de sentar-se à mesa para partilhar o pão. Muitas casas hoje, nas casas mais modernas, não se tem mais a mesa. Às vezes entre a cozinha e a copa coloca lá uma bancadinha com as cadeiras e já está de bom tamanho. A família não tem mais tempo de sentar e de partilhar o pão. Mas não é só o pão do alimento, mas o pão da partilha, da conversa, do diálogo. Porque quem se alimenta junto, alimenta também aquilo que é próprio da família. Eu fico vendo muito documentário e a gente, às vezes acha que índio é um povo muito atrasado porque são carentes de muitas coisas. Pode observar que o índio que caça, ou que vai lá buscar na mata mandioca, ou que eles plantaram milho e tudo mais, nunca se come sozinho. É para a comunidade inteira aquilo que se caçou e aquilo que plantou. É porque ele não pensa somente em si e acumular somente para si, mas o que é dele também é de todos na comunidade. Oxalá chegasse o dia em que a gente aprendesse com esses nossos irmãos, desprezado, diminuído, explorado, de tudo quanto é forma, o gesto da partilha. O Gandhi vai dizer uma frase muito interessante: o alimento que você come em excesso é o que falta na barriga do pobre. Por causa, do nosso egoísmo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente chegar naquilo que é o evangelho de hoje. Jesus Cristo, depois que soube da morte de João Batista, certamente era primo dele, uma pessoa que ele tinha muita ligação, ele saiu para um lugar afastado para se recompor naquilo que era a sua dor interior. Mas o povo não deu descanso para Jesus e a multidão foi atrás dele. Então Jesus, ao invés de reclamar do povo que o procurava, ele olhou para o povo e teve um sentimento muito bonito, que é aquele sentimento que mexe lá por dentro e faz a gente ter gestos externos. Ele teve sentimento de compaixão. E diz o Evangelho que por causa dessa compaixão, desse sentimento interno, daquilo que incomodou internamente Jesus, ele então curou os doentes que estavam ali à sua procura. E depois os discípulos, querendo resolver o problema daquilo que estava sendo apresentado para eles, o grupo, e para Jesus,
eles vão buscar uma fórmula imediata. Despede esse povo porque o dia já está terminando, esse povo está faminto de fome, agora queria cura, daqui a pouco vai querer multiplicação de pães. Jesus então joga a responsabilidade para os discípulos e vai dizer assim: dá-lhes vós mesmo de comer. Mas a única coisa que a gente tem aqui é 5 pães e 2 peixes. Jesus então abençoa o que se tem, manda as pessoas se assentarem e distribui. E diz que além daquilo que foi distribuído, ainda sobrou 12 cestos para a próxima necessidade. Meus irmãos e irmãs, quem não tem sentimento de compaixão, quem não se sente incomodado com a fome, com o sofrimento do outro, e a fome em todas as suas formas deste mundo, o nosso Papa Francisco está chamando a atenção nossa para dizer para a gente ir para as periferias existenciais do mundo. E ele está muito certo, porque se a gente não tem compaixão, se a gente não sente o que o outro sente, a gente não faz nada por ele, a gente não está sendo cristão do jeito como o evangelista Mateus nos apresenta o Cristo hoje. Nós não precisamos que o governo resolva os problemas da nossa comunidade, os nossos problemas de fome, de carência disso, daquilo e tudo mais. Porque se a gente tem alguma coisa que seja 5 pães e 2 peixes, é o que a gente tem e é o que a gente oferece. A gente não precisa de um grande projeto, de um grande plano, para resolver a carência daquilo que nos é apresentado de imediato. Então, a partir do momento que a gente se converte e a gente tem atitude de conversão, é com que aquilo que a gente tem e a gente pode oferecer, é que a gente continua perpetuando o milagre da multiplicação. E torna o Cristo presente e atual no nosso meio, e ao mesmo tempo dando aquilo que Cristo pediu para a gente dar: dá-lhes vós mesmo de comer. Então, olha, tem tanta gente que precisa às vezes de uma visita, precisa de uma palavra, precisa de uma oração, precisa de uma atenção especial, está carente às vezes em coisas mínimas e pequenas, ou às vezes também coisas materiais que para a gente às vezes não tem um mínimo valor, mas para a pessoa tem um extremo valor. E o que a gente tem às vezes e que nos sobra, a gente pode muito bem partilhar, porque isso é sentimento de compaixão. E nesses pequenos atos do dia a dia, com certeza a gente acha que Cristo é que cura, a gente é capaz também de curar a chaga de muita gente. Lembremos um episódio muito interessante do Evangelho, aquela do bom samaritano. Ele não resolveu o problema de todo mundo que estava caído à beira do caminho, naquele caminho que o samaritano fazia, mas ele resolveu o problema de um que ele encontrou. E com certeza, para aquele que estava caído à beira do caminho, aquele samaritano fez a grande diferença. Então é isso que o Evangelho nos convida. O que a gente tem e que às vezes nos sobra, é para a gente partilhar. Que seja 5 pães e 2 peixes. A gente não vai resolver o problema da fome no mundo. A gente não vai resolver os problemas da fome do mundo atual. A gente não vai responder os problemas de todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas se a gente resolver o problema de apenas um, com certeza, do peixe e do pão que a gente tem, a gente já está partilhando, já está fazendo o reino de Deus acontecer. Então aprendamos na liturgia de hoje a partilhar o que a gente tem e o que a gente é. Mesmo que a gente não faça tudo, mas o pouco que a gente fizer, aos olhos de Deus, com certeza, já é o muito. Por isso, dai-lhes vós mesmo de comer, na necessidade de cada um, que é nos apresentado, como nos ensina o Evangelho de hoje. Bastou 5 pães e 2 peixes colocados à disposição para a multiplicação. Deus não quer quantidade, mas quer a qualidade daquilo que você abre mão pela sua compaixão. E com certeza, nisso daí acontece a transformação, o milagre e a partilha. Deus nos ensina a partilhar
a partir do momento que a gente se converte para o gesto de compaixão. Quem não sente o que o outro precisa, dificilmente desenvolve o senso de compaixão. E nisso daí, dificilmente partilha aquilo que se tem. Aquilo que nós temos demais e não partilhamos, nós roubamos o direito do outro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,